Pode xingar? Pode. Puta que pariu. Sofrendo, falando, eu ali ouvindo, com aquela cara que Freud faz, assim, sabe assim? Com esse papo aqui, Você só quer cachaça. isso aqui? Meu Deus, eu ainda vou ganhar um processo com esse podcast. Você é casado? Minha gente, deixa eu contar uma história pra vocês. Uma vez eu tava numa aula e um amigo contou uma história sobre a escrita, na verdade. E aí duas coisas nessa história me chamaram bastante a atenção. A primeira delas é que na época a escrita era considerada uma espécie de tecnologia. Era uma bem antiga essa história, assim. E essa forma de tecnologia trouxe medos. Então tem dois pontos. O primeiro é que eu não sabia que a escrita poderia ser considerada uma tecnologia para a época, até porque ela facilita, né, medir as coisas. Tecnologia é isso, um conjunto de ferramentas e técnicas que te permitem acessar alguma coisa. E aí, como uma nova tecnologia, ela trouxe medo. Na época, o medo da escrita era exatamente que a partir do momento que ela se popularizasse, todo mundo conseguisse escrever e anotar coisas, o ser humano ia perder a capacidade de memorizar coisa. Pense aí. Bom, vindo mais para o presente, a gente tem vários combos de novos medos trazido por uma tecnologia que já está bem popularizada, que é a internet, mais especificamente as redes sociais. No nosso caso agora, a gente vai discutir sobre esse impacto. Um dos medos mais populares ultimamente é sobre o impacto negativo que a internet pode causar na saúde mental. E a gente vai falar um pouco disso. Só que é curioso também pensar que se não fosse pela internet, o tema de saúde mental não seria tão popular assim. Então é um tema aí que sempre tem vários lados. Mas, obviamente, eu não vou beber para falar sozinha disso. Então eu queria chamar ela, que é influenciadora digital, fala sobre o tema de saúde mental, trabalha com isso há anos, maravilhosa, Joana Guerra. Venha para cá, por favor. Do outro lado temos ele, que é doutor, psicanalista e um monte de coisas. E na bio dele também tem que ele não tem talento nenhum para influenciador digital, mas veremos. Chega pra cá, Marcelo Veras. Deixa eu servir logo vocês, porque aqui a gente já começa de brinde. Tá bebendo cerveja hoje? Eu tô, claro. Oba. Às vezes tá gelado, tá gelado. Tá gelada, tá. Oh, pelo amor. Inclusive, olha, não é cerveja fake. É verdade. E é verdadeira graças ao nosso querido apoiador, a distribuidora Rochedo. Vamos dar um brinde, toca o som aí da distribuidora Rochedo. A distribuidora Rochedo. Mas eu queria começar logo perguntando um pouco de vocês. Na mesa do bar, Marcelo, quem é você? Na mesa do bar. Na mesa do bar, eu queria ter sido um bocado de coisas. Então, eu sou na mesa do bar tudo que eu não consegui ser. Né? Arquiteto, fotógrafo, escritor. Mas eu fui incompetente, tive que ser psicanalista, que é a única coisa que... Você sabe que psicanalista é aquele que vive comendo as próprias tripas o tempo inteiro porque não conseguiu se livrar delas, né? Então, né? eu estou fazendo 38 anos de análise esse ano. Então, assim, isso é ruim porque pode desestimular as pessoas que querem fazer análise, né? Pois é, então assim... Mas tem gente que faz só 6 meses e consegue. E já dá tudo certo, já entende todas as tripas, né? Ah, tem gente que já chega com tudo exposto. Mais fácil. Interessante. E agora ela, me fale, a gente já conhece você do Instagram, vários seguidores, mas Joana, me conte, quem é você na mesa do bar? A pessoa que não tem controle de parar de beber. Eu gosto de beber a cerveja gelada, eu gosto de beber, eu gosto de interagir na mesa. E meu esposo fala que eu não tenho maturidade para open bar, no caso. Olha, me sempre dá bem ruim, assim, quando eu vou. Mas eu quero aproveitar, né? A cerveja tá ali, pagamos. Tá boa, né? Na minha cabeça eu faço as contas do tanto que dá de cerveja, do tanto que eu paguei. Aí eu vou beber aquele tanto que eu acho que é o valor que vai dar. Né? E aí, a última vez o sutiã caiu. E aí uma pessoa famosa, fui num lugar, né, de muitos famosos, que ex-BBBs, né, que você vai estar. E aí a moça falou assim, eu acho que isso aqui é seu. Eu falei, entrega pra aquele rapaz, que era meu marido. Aí aquele sutiã de Lib, aí ela foi lá e deu pra ele. Eu faria a mesma coisa, entrega ali, porque ele quem anda com a bolsa. Entendeu? Eu sou essa pessoa no bar. Não estamos aqui para julgar, estamos sempre aqui para aceitar. Inclusive o estoque, ele tá bom, tá gelado, pode ficar despreocupada. E delícia. Bebam à vontade aí nisso.
Gente, eu chamei vocês aqui para falar um pouco desse tema, nessa coisa da internet e as discussões sobre saúde mental na internet. E aí a gente vem observando que o número de pesquisas em relação a apontando que o uso excessivo, que as redes sociais causam problemas à saúde mental, vem aumentando. O que você acha disso, Marcelo? Faz sentido? Não faz sentido? É um exagero? Vamos todo mundo largar a internet para dar uma sobrevivida? Como é que é? Não, isso não... Antigamente a gente brincava na rua, né, empinava pipa em cima do telhado, e agora as cidades perderam aquilo que eu chamo da escala humana. Elas são todos os espigões enormes, onde ninguém encontra ninguém. Então, em função disso, ao contrário, eu acho que a internet, ela é a rua hoje. Concordo. Hoje os meninos vão para a rua. Eu tenho uma filha adicta à internet, a minha caçula, sobretudo, e eu sei que quando ela vai para o quarto dela, ela se tranca, e na verdade ela está indo para a night. E vira a noite, eu fico escutando meu quarto, a noite é bem grande. Então, não, eu não demonizo isso, eu não sou aqueles psicanalistas assim, que bom que era o tempo do lampião a gás. Eu acho que a gente tem que saber usar as tecnologias, e é claro, como tudo na vida, tem seus excessos e tem suas preocupações. Talvez a preocupação maior que eu tenha com a internet é exatamente que a internet, por ser algo que pode cultuar muito o narcisismo de si mesmo, todo mundo vende muito a sua própria imagem, acaba que isso, primeiro, gera uma geração de frustrados, que a gente nunca vai ter a barriga tanquinho daquela pessoa que postou, nunca vai ter o carro, nunca vai ter, né? Tá comendo aquele hambúrguer gigantesco e tal, em Nova York e tal. Então, isso cria muitos frustrados também. E o outro ponto que eu acho que esse é o mais grave, a gente que acompanhou isso nos últimos anos com relação à política no mundo inteiro, inclusive no Brasil, é que a internet também é um grande veiculador de emoções de ódio. Sim. Que antes, aquele que não tem coragem de ir lá dar o tabefe em ninguém, ele é o rei da coragem para fazer um clique. Porque um clique, ele está fazendo um clique. Então, com isso a gente percebe também, todos nós percebemos o sofrimento que dá na saúde mental, o modo como a gente tem que estar presente, dar opinião sobre tudo, estar sabendo tudo que está acontecendo, e aquilo que já se criou até um pouco, chama-se de FOMO, Fear of Missing Out, né? Quer dizer, o medo de estar perdendo alguma coisa que está acontecendo em algum lugar. E é claro, eu que vivo no consultório, quer dizer, eu fico ali vendo as pessoas chegando, ou no meu projeto na UFBA com os estudantes, são 50 mil estudantes, eu vejo o impacto disso lá no meu ofício. Mas eu sou otimista também, eu não sou tão... Mas você percebe que, em relação aos seus pacientes, por exemplo, você percebe que alguns deles desenvolvem alguma angústia pelo uso? Sim, sem dúvida. Porque, e aí onde eu falo dessas distopias, dessas distorções que o próprio narcisismo dá. O que acontece? Nosso narcisismo antes, a gente testava se a gente está bem na foto ou não, na família, aqui no teatro, né, no ambiente de trabalho, na escola. Mas hoje o nosso narcisismo, nossa imagem, ela é refém de pessoas que a gente nunca viu, que vão dar likes ou dislikes, mas que a gente não tem esse controle mais, ou seja, a gente acaba ficando refém de alguém que vai nos julgar, e a gente sabe que o cancelamento digital é um dos grandes problemas hoje em dia, não é? Desse certo sofrimento, e aí aconteceu uma mutação do narcisismo. É que antes precisávamos do olhar do outro para saber se a gente estava bem na foto. Agora, se você quiser saber se você está bem na foto, você tem o olhar do outro na sua mão fazendo um selfie. Ou seja, agora você mesmo se olha sem nem precisar da pessoa que vai testar seu narcisismo. Né? E você precisa de muitos outros, né? Porque às vezes um outro não é suficiente para comprovar o que você está bem na foto. Você precisa de um número. E aí são os likes. E aí vem, né? Eu acho que a Joana vai falar um pouco da complexidade que é a questão de ser influencer, né? Eu brinco que eu não tenho competência nenhuma, eu sou personal disturber. Mas influencer eu não consigo muito, porque é algo que exige muita habilidade mesmo. Não parece algo banal, mas não é algo tão banal, não. Não é algo banal. É uma profissão, né, Joana? Mas agora me conte, você já teve pesadelo com cancelamento? Não, eu comecei em 2014 na internet, com blog ainda, e
eu sempre tento ser muito coerente, né? A partir dessa validação do meu narcisismo, de ser aprovada, validada, quantas pessoas curtiram, quantas pessoas comentaram, tentando não entrar nessa onda, né? Sim. De ficar refém daquilo. Mas na minha bolha, eu falo que a minha bolha é maravilhosa. Tudo que eu falo, eles... É isso mesmo! Palminha. É maravilhosa, tá certa! Aí eu fico tipo, meu Deus... Queria a crise da garota. Queria uma pessoa para discordar, para dizer, não, meu amor, não é por aí. Não é por aí. Mas assim, as pessoas que me acompanham, elas pensam muito parecidas, né? Parecidas comigo. Na época da eleição, eu fiz muitos vídeos e tive muito alcance, assim, por conta dos vídeos que eu fiz. Da eleição? Da eleição. Eu perdi muito alcance da eleição. Pois é, e aí, porque minha bolha me apoia, né? Todo mundo tava lá, E assim, altos compartilhamentos e assim, eu tive 2 vezes que eu tive hater. Que foi uma menina que mandou eu estudar. Vai estudar, vocês acham que o futuro, que vocês vão ser isso daí pra sempre, não sei o que. Isso tem uns 5 anos. Eu tenho print até hoje desse comentário. E aí, eu não precisei fazer nada. Eu tava numa formatura bêbada. E aí, as influenciadoras outras que responderam, tipo, ficaram enlouquecidas e eu só assistindo, assim. Eu falei, amanhã eu respondo, porque eu tô bêbada, vai ser ruim se eu, né, entrar agora, então eu vou ficar na minha. Mas eu não tenho medo de cancelamento. Você responder bêbada. Eu respondi depois. E eu faço textão, assim, tipo, vou explicar aqui pra ela que eu tenho graduação, pós-graduação, que eu me formei na UFBA, eu entrei sem cotas, que eu passei na UNEB, eu escolhi o curso que eu queria fazer, né, Leonina? Agora você vai ver, você mexeu com a pessoa errada. Mas, tipo assim, eu entendo o que ela quis dizer, né? De que realmente, hoje em dia, tem pesquisas, inclusive, que comprovam que os adolescentes hoje, os jovens, eles querem ser influenciadores. Se você perguntar o que você quer ser quando crescer, é isso. Então, tem muita gente que não concorda, que critica. Eu fui hackeada, né? Em janeiro, dia 17 de janeiro. E aí fui fazer psicanálise, fazer o curso, me matriculei. E aí vou fazer 3 anos de psicanálise, não vai ser 6 meses. E pra ver essa questão das tripas aí, porque eu fiquei sem chão. Eu falei, eu não posso depender disso. Como foi que você se percebeu, assim, quando você percebeu que você tinha perdido aquela conta? Qual foi a sensação, assim, imediata? Você é CLT? Não, infelizmente não. Você é CLT? Não. Não. Tá. Mas eu entendo Quem for o que você CLT, quer dizer. É um privilégio. Não, é tipo assim, você é CLT, ou então você tá num trabalho, já tem, sei lá, 10 anos. Você chega pra trabalhar e fala, você não trabalha mais aqui. Fala, como não? Não trabalha. Eu posso pegar minhas coisas? Não. Pode ir embora. Tipo assim, o meu sustento vem daqui, né? Eu pago as minhas contas, eu pago os meus boletos, eu faço as minhas coisas, eu viajo, eu faço tudo, eu vivo por conta do dinheiro que eu, né, tiro daqui dessa coisa. De repente, acabou. E aí a gente tava com um contrato em iminência de assinar, e aí a empresa falou, ela tá com 300 seguidores agora, porque eu criei uma conta nova, não vai dar pra gente, porque a gente queria ela quando ela tinha 35 mil. E aí você fica... Pode xingar? Pode. Puta que pariu. Eu sou o quê nessa merda? Eu não sou nada. Eu dependo dessas 35 mil pessoas que às vezes estão cagando pra mim, que, tipo, foda-se. Eu xinguei muito, né? Mas enfim. Não, zero problema. Esse é um ambiente seguro. E aí... Ninguém tá ouvindo nada. Ninguém tá ouvindo. E aí... Eu me senti sem chão, assim, foi muito traumático. Eu criei uma conta reserva, fiz uma live e as pessoas, a comoção foi tão grande, eu acho, das pessoas vendo como eu fiquei, assim, porque eu fiquei, e agora, bicho? E agora? Como é que eu vou fazer pra... E tinha contrato que eu já tinha assinado, que precisava postar tal data, já tava pago. Eu vou fazer como? Aí, vocês aceitam postar nessa conta com 300? Não, a gente vai esperar pra ver se você recupera. É uma incerteza muito grande. Então, e aí, quando aconteceu isso, eu fui entrar em contato, né, para ver se recuperava. Enfim, descobri um mercado gigantesco de gente que rouba a conta,
Gente que vende conta, que roubou, tipo, roubei uma conta com 35 mil. Você é psicanalista? Você quer bombar seu Instagram? Então bota aqui, @psicanalista, Veras, e toma essa conta aqui, que era minha. Você compra e eles vendem e pronto. Aí outro mercado de recuperar a conta, né, de cobrar 2 mil, 3 mil, dependendo do tanto de seguidores, para recuperar. Gente que compra seguidor e gente que vende seguidor. Então, a internet, ela criou novas formas de sofrer. Porque não é só o tanquinho, o hambúrguer, é o número de seguidores, é o número de likes, aí o Instagram ocultou o número de likes. Isso é muito sintomático. Tipo assim, você não se sente tão validado, então a gente vai tirar o número de curtidas. Pra você sozinho ver, se sentir uma bosta, mas quem olhar falar, porra, tá bombando, tá foda, tá bombando. E as aparências, né? Tá no podcast, deve estar rica, ganhando horrores. Coitada. E aí é isso, novas formas de sofrer. A conta no vermelho. Inclusive... Não, vamos mudar de assunto da conta no vermelho. Vamos beber. Vamos beber. Tem um ponto em relação ao seu trabalho que eu acho interessante falar. Você começou no blog. Você já falava sobre saúde mental? O que foi que te levou a falar sobre saúde mental? A depressão. Eu tô rindo, mas é com total respeito. Eu também, porque as pessoas às vezes acham, tipo assim, você tem depressão, você é tão alegre. Mas, Clássico. enfim, eu tive diagnóstico de depressão unipolar em 2007, quando eu tava na UFBA. E eu demorei 12 anos pra me formar. Acho que eu nunca falei isso pra ninguém. Meu namorado demorou 10 também, tá tudo certo. E aí, a gente se entende, amigo. Porque eu não conseguia ir pra frente, né? Qualquer coisa ou muitas coisas eram maximizadas pra mim e eu não conseguia levantar da cama. Eu passava dias sem tomar banho. Eu passava dias sem comer, sem escovar os dentes. Coisas pequeníssimas, assim, mínimas, sabe? De você levantar, porque seu estômago já tá doendo muito e você tá com fome. Você não tem apetite, mas você tá com fome. Uhum. E você não vai, porque você não consegue. Você não tem ânimo suficiente para ir fazer aquela coisa. Então, eu tinha essa depressão e... Você postava nessa época? Não. Eu vivia na era dos likes, né? Tipo, meu corpo é bonito, meu cabelo é bonito... Olha meu marido bonito, a minha comida bonita. Só mostrava, fazia um recorte do que eu queria que as pessoas vissem. E aí, né, fui esse diagnóstico e tal, em 2014 eu comecei um blog. Aí eu tive síndrome do pânico. Não conseguia sair de casa, eu chegava até o portão e começava a suar, pingava e... Era uma energia muito grande que eu gastava, porque alguém podia roubar o celular. Aí eu botava o celular aqui, e o outro celular do ladrão eu botava em outro lugar. E o dinheiro eu botava uma parte num lugar pro ladrão, e o outro eu botava em outro lugar. E essa bolsa eu não vou usar porque foi cara, então eu vou usar uma bolsa mais barata que o ladrão. Tudo era em função de ser assaltado, que eu ia morrer num assalto. Uhum. E aí eu vivi anos com isso, né? Porque eu sofri um assalto no Pelourinho com um facão enferrujado. Eu detesto o Pelourinho, inclusive, desculpa, até hoje, porque tenho essa questão. E 2 anos depois o trauma veio. Eu vivi normal, saindo, fazendo tudo, trabalhando. Depois de 2 anos eu não conseguia mais sair. E aí a lembrança do assalto, enfim. E eu vim... Só que assim, eu tinha as crises, aí eu sumia da internet, ficava na crise... Porque não era bonito eu aparecer com cabelo sujo, cheio de seborreia, né? Não era bonito eu mostrar e falar dessas coisas, porque as pessoas não queriam saber aquilo. Elas queriam ver como que eu finalizava meu cabelo, qual era o creme que eu usava. Era uma pauta bem de beleza, né? Era uma pauta bem voltada pra beleza. E não tipo assim, as pessoas já estão cheias do sofrimento delas mesmas. Elas vêm pra internet pra ver outras coisas. Naquela época... Eu tinha muito essa visão e, né, enfim, não vou dizer que não tinha ninguém que falasse sobre saúde mental lá, mas eu era muito voltada para a beleza das coisas. E aí, só que quando eu ficava na crise, era sufocante. Eu falava, gente, não é possível que eu não posso falar disso com ninguém. E aí, tinha terapia, mas, né, aquela coisa sufocante. E aí, eu falo que eu criei um modus operandi de viver com a depressão. E aí, quando eu via que a crise estava vindo, eu falava, foi o que aconteceu? Como se fosse outra pessoa perguntando, qual foi?
E aí era uma ansiedade, ansiosa, muito ansiosa, não conseguia comer, não conseguia dormir, não conseguia não sei o quê. Porque eu ia pagar um boleto, eu tinha o dinheiro na conta para pagar o boleto, mas aquilo era um gatilho. Porque eu sabia que eu ia pagar o boleto, o dinheiro ia sair da minha conta e talvez eu ficasse com medo de no mês que vem eu não ter o dinheiro. E aí aquilo era um gatilho, uma bola de neve e eu não conseguia me mover. Eu falei, gente, não é possível. Não é possível. Mulher, reage, paga essa porra desse boleto e vai trabalhar pra ganhar o resto. Bota um cropped. E aí eu comecei a questionar todos os sentimentos que eu tinha. Eu perguntava, por que isso? Por que isso? Isso é análise. E me tentava aproximar o meu tratamento, o tratamento que eu dava a mim, se um amigo chegasse e falasse, pô, eu tô na crise. Eu falava, ô amigo, o que foi? Conversa, tal, né? Não, e tenta mostrar os outros lados. Eu me tratava, você não consegue nem levantar da cama, sua ridícula. Você vai conseguir fazer uma graduação, vai conseguir... Sabe, assim, me questionava muito. Eu falava, não posso me tratar dessa forma, porque senão não vou sair do lugar. E aí eu comecei a me questionar, todo sentimento que eu tinha, eu questionava, por que isso? Aí ia buscando a origem até achar, eu falava, que coisa ridícula, é por causa disso? Não vou, né? E aí questionando, funcionou muito pra mim. Falei, não, eu tenho que falar com as pessoas que se você, certo, né? Se você tá no... E assim, eu já tive muitas vezes no fundo do poço. Eu já cheguei de fato a ir até as vias, porque era muito pesado para mim. Se eu não tivesse aqui, era mais fácil, né? Eu acabava logo com isso e acabou. E aí eu tive no fundo do poço, mas por algum motivo eu voltei. E eu consegui voltar. Então, se eu conseguir voltar, eu vou falar para as pessoas, olha, você, calma, tá muito ruim, mas vamos ver aqui. Né? Como é que eu não faço terapia de ninguém, mas eu recebo áudios 2 horas da manhã, tipo, desesperada, eu falo, procure um profissional. Você precisa de ajuda profissional. É assim que vai alguém segurar na sua mão. Você não tá só, alguém vai com você no caminho. Mas eu comecei a falar de saúde mental quando eu vi que falei, poxa, eu vou... Não que eu sou... eu sou a fodona, vou ensinar as pessoas como curar a depressão. Não, eu só pensava que quando eu falava disso, e aí essa questão, quando eu falava de saúde mental, eu tinha muito retorno, muito engajamento. Aí eu falei, gente, as pessoas estão doentes e elas querem sim ouvir falar sobre isso. Elas querem... E o que é engraçado, tipo assim, eu sou bonita, eu sou, sei lá, né, não sei o que lá. Como que pode ter depressão uma pessoa dessa? Os questionamentos. E aí você aparece bonita, no outro story você tá arrasada. Tipo, gente, eu não tô conseguindo levantar da cama. E aí o povo, como? Então, quer dizer, as pessoas do Instagram, elas sofrem, né? Você passou pintando a trazer esse eu comecei outro lado. a trazer. E quando eu comecei a trazer, eu tinha muito retorno. E aí eu falei, não, eu vou falar sobre isso, porque as pessoas querem ouvir. E eu tenho muitas pessoas que me acompanham que falam isso. Elas não... depois que você falou de terapia, eu comecei a achar que... Por que não? E é uma coisa tão tipo assim, gente, pelo amor de Deus, terapia... O povo, não, acho que não é pra mim, acho que não isso, acho que não sei o que lá. Então, tudo bem. Aí, quando eu tenho um insight na terapia, alguma coisa, eu corro e falo. Mas deixa eu te perguntar uma outra coisa. Nesse processo de falar sobre esse outro lado, que você não falava, o que é que você vem sentindo? Você se sente melhor falando, pondo esse outro lado pra fora? Ou você acha que você fala esse outro lado, põe pra fora porque tem um retorno muito positivo? Influenciadora, né? Tem que ter engajamento. Não, eu passei uns 2 anos, assim, fazendo muito conteúdo de cabelo, provador. Comecei a ficar deprimida. Falei, gente, que merda, eu não quero fazer isso. Olha o tanto de meninas que tem aí falando sobre cabelo, olha o tanto de meninas que falam sobre maquiagem, olha o tanto de meninas... Eu não quero fazer isso. Eu preciso achar um propósito pra isso aqui, pra eu ter tesão, porque não tem lógica, eu não quero fazer. Sabe, tava assim, entrei na crise. E aí, fiz aqueles cursos de propósito. Como achar seu propósito? Não sei o quê, que a internet tem tudo. Você sabia que tem curso pra como engravidar? Se você pesquisar uma coisa no Google,
você tá fudido. Porque o algoritmo vai lhe entregar pra sempre aquela coisa. Enquanto você não mudar ou limpar o cache, né? Sei lá, o que lá, Remarketing. vai virar um inferno. E aí eu fui olhar um negócio de gravidez. Porra. Se fudeu. O pior é que ela tá falando isso, agora eu tô com medo do meu celular captar isso e começar a me mandar anúncio de, tipo, gravidez. De coisas de gravidez. Aí o que é que eu tô fazendo? Eu tô fazendo os prints. De coisa de gravidez? Vai rodando aqui pra você. Vai rodando. Vai passando. Se tiver um nude, é coisa tranquila. Eu passo. Vai passando assim pro lado. Tá pro lado. Eu tô olha, cuidado. Mentira! Não cheguei no nude, não. Fica tranquilo, vai dar tudo certo. Toda você tá com sutiã. Eu acho que tem uma de bunda, mas é verdade. Eu tenho um nude no meu celular como do meu marido. Legal isso. Você viu essas coisas? Não é meu, não. Aqui são os prints que o algoritmo vai me mostrando e eu tô printando, que um dia eu vou fazer um vídeo falando sobre isso. Questão pra plateia. Não tinha nude, era só brincadeira. Eram só anúncios que ela vem guardando pra mostrar um dia em um conteúdo. Isso. E eu queria até focar nisso, né? Que quando você fala da sua bolha, você pensa muito que todo mundo meio que se agrada, né? Com o que você fala, todo mundo meio que te aplaude. E aí, puxando esse gancho, eu queria falar sobre a questão dos algoritmos. Os algoritmos, para quem não sabe, é como a plataforma digital se organiza. O objetivo de qualquer plataforma digital é que você permaneça nela. Ela quer capturar a sua atenção o máximo possível. Então, ela organiza um algoritmo, que é uma tecnologia que vai fazer com que vai analisar o seu comportamento. Então, tipo assim, se você foca muito em conteúdos da Joana, então eu vou mandar muitos conteúdos parecidos com o da Joana. Mas se você foca muito em conteúdos como o do Marcelo, ele vai te mandar muito mais conteúdos do Marcelo. No meu caso, são sempre gatos e cachorros fofos, porque eu sou isso. Eu passo tempo na internet olhando isso. E entendido o que é algoritmo, que eu queria perguntar uma coisa para você, Marcelo. Qual é o perigo para um indivíduo ficar nessa bolha onde ele só concorda com as coisas que ele vê? Cadê a cerveja, gente? Aqui. Ou a cerveja. Desculpa, meu Deus. Não vem mais. Tem algo, eu costumo chamar isso de que a modalidade de viver hoje é um pouco a vida como uma playlist. O que significa uma vida com uma playlist? Né? Isso tem uma lógica, né? É que se você clica, por exemplo, se você assiste uma série, aí imediatamente você vai ter. Se você gostou dessa série, provavelmente você vai gostar dessa. Se você ouviu essa música, provavelmente você vai gostar dessa música. Ora, primeiro, qual é a grande devastação social que eu acho que isso coloca? É que é uma enorme fábrica de segregação. De segregação, porque eu não quero mais escutar a música do outro, eu não quero mais ver o filme do outro, eu só quero ver os filmes da minha bolha. Então, cada vez mais a gente constata os efeitos que as redes sociais têm em cima exatamente do ódio, de fomentação do ódio, do desespero, né? Principalmente por isso. Uma anedota para a coisa não ficar tão pesada, já me aconteceu mais de uma vez, paciente no divã, sofrendo, falando, e eu ali ouvindo, com aquela cara que Freud faz, assim, sabe assim? Fazendo Como é a cara que Freud faz? Landscape face, cara de paisagem, só com aquela cara assim de tem uma disciplina, né, no curso do a cara de Freud. Mas não me trai, eu sou um psicanalista diferente, mas... E aí o que acontece? Quando está no meio da crise, aí a Siri do celular, eu não entendi o que você está falando, fale novamente. Então, isso acontece mesmo, muito. Mas assim, do que você me falou, primeiro, eu fiquei até um pouco emocionado com o seu testemunho, porque eu preciso falar um pouco onde é que eu me coloco como psicanalista no mundo hoje. E isso vem, por exemplo, eu fui diretor da Escola Brasileira de Psicanálise, o que me fez rodar o Brasil inteiro, né? Eu falo em tudo que é canto. E uma coisa que sempre me chamava a atenção é o que acontece, por exemplo, que não tem negros na psicanálise. Né? Aí a psicanálise fica parecendo que é uma coisa de elite, porque tudo branco. E era uma coisa que me incomodava muito. Então, quando eu fui da direção da escola, eu incentivei muito projetos como o de Gaí Maré, que é a psicanálise ali nas favelas, a psicanálise com sicários na Colômbia, que são aqueles meninos assim que sabem que vão morrer aos 14 anos, mas vão deixar uma casa para a mãe. Né? Ou seja, mostrar um pouco que o psicanalista no mundo contemporâneo ele sai
daquela ideia, clichê do que é a psicanálise, ou a psicanálise ela vai ser completamente superada. E aí surgiu esse projeto, que é um projeto, na verdade, na época tinha sido o reitor João Salles, da UFBA, que tinha me convidado. Eu já fui diretor de hospital psiquiátrico, que é uma loucura ser diretor de hospital psiquiátrico. Eu virei paciente crônico, eu passei 7 anos querendo fugir e não consegui da minha direção. E o que eu percebi assim, é que o reitor na época tinha me procurado para dizer o seguinte: nós estamos muito preocupados que as taxas de tentativa de suicídio e suicídio mundiais, globais, em todas as categorias, estão mais ou menos a mesma. Não mudou tanto assim, mas a taxa de suicídio entre jovens universitários aumentou de uma maneira inquietante. Então, seria necessário pensar um programa, e foi aí que eu criei o PSIL, que é PSIL Universidade, que hoje em dia eu posso considerar, com todo o narcisismo que eu vou ter, talvez o programa mais bem-sucedido de escuta analítica no Brasil, para tentar captar um pouco, né, o que é esse jovem sofrimento da UFBA, e que a gente oferece, as instituições têm uma ouvidoria, eu brinco que eu ofereço uma orelhoria, ou seja, a gente percebe o tanto que o sofrimento dos estudantes, são 50 mil pessoas na UFBA, é maior do que a maioria dos municípios brasileiros, né? A quantidade de sofrimento, e eles veem a universidade como algo, como uma mãe. Que agora, inclusive, com esse negócio do Enem, quer dizer, todo mundo muda de cidade. Então, de repente, o campus da UFBA é gente que pela primeira vez largou o time que jogava bola, a família do interior, a comunidade quilombola, né, que participava. E a gente percebe o sofrimento primeiro do desenraizamento, porque eles vêm parar numa cidade que eles não dominam muito os códigos. Segundo, que a UFBA mudou radicalmente o tecido social nos últimos 20 anos, obviamente com a era Lula, no sentido de que hoje nós temos muito mais pretos, pardos, indígenas, quilombolas, uma comunidade LGBTQIA+, muito mais forte. Só que aí todo mundo acha lindo isso. Só que é um detalhe, quando a UFBA, por exemplo, as universidades abriram um sistema de cotas, não foi assim, oba, resolvemos o problema. Não, simplesmente uma universidade pública que sempre foi feita para brancos da elite, incluiu o problema, trouxe o problema para dentro. E aí começam os mitos, por exemplo, da meritocracia, ou seja, você vai para a faculdade de medicina, os estudantes de cotas, não sei se eles vão conseguir cursar o curso de medicina como os outros. Aí eu falo, não, eles vão cursar muito melhor, porque enquanto o outro sai com o carro do papai da Graça para Ondina, esse menino ele pega 2 horas de transporte, não tem o que comer no almoço, ainda vai pegar 2 horas na volta para ser médico. Ora, um curso privado, numa faculdade, não pode dizer nome, né, mas nas faculdades privadas de medicina, eu chamo sempre um pouco de privadas, mas guerra. Papo de bar, né? Pode, né? Pode. Custa, digamos, R$10 mil por mês no barato. Isso significa que um ano sai a R$120 mil e que um curso de medicina sai R$1 milhão. Já imaginou se esse estudante chega assim, papai, vou fazer medicina social e vou trabalhar na medicina de família no interior? Mata o pai. Mata o pai. Então, quem é que vai devolver realmente para a comunidade de onde veio o ser médico, por exemplo? É claro, são aqueles que entraram por cotas, que sabem o que é estar ali na discriminação. Que muitas vezes acharam um motivo ali, né? Exato. Só que a carga de sofrimento é muito grande. Por exemplo, vou dar um exemplo, né, porque eu sei que o tempo é sempre curto. Um exemplo que eu acho muito importante entre o primeiro turno e o segundo turno da eleição presidencial passada, né, lá em 2017, quando começou aquele movimento, nós acolhemos muitos jovens estudantes preocupados, né? Só que começou a ter uma onda de homofobia, LGBTQI-fobia muito grande e também de racismo, né? Porque entrou uma galera que passava assim nos pontos de ônibus e viam assim 2 jovens de mão dada, dizendo, vocês vão morrer, gritavam assim. Então, olha,
do primeiro para o segundo turno, aumentou em mais de 25% a quantidade de jovens desesperados e pensando em se suicidar. Caramba. Porque eles entraram, mas eles se sentiam, quer dizer, que a sociedade não queria eles. Aí depois o seguinte, é claro que você traz um menino de uma comunidade quilombola e coloca ele na UFBA, não tem grana, tem que ter o apoio, a bolsa. Né? Aí vem o Ministério da Educação dizendo, não, vamos cortar as bolsas desse povo todo. Né? E aí, mais tentativas de suicídio, mais depressão. É por isso que eu tenho uma frase, Joana, que eu gosto muito, de um poeta chamado Nerval, francês, que diz o seguinte: depressão é uma estranha doença que faz a gente ver a vida como ela é. Ou seja, quando a gente deprime, é simplesmente porque a gente está vendo a vida como ela é mesmo, e ela não é simpática. É por isso que eu tenho um lado que eu acho complexo, que a Joana já trouxe, do que é essa questão do gerador de conteúdos, do personal influencer, mas eu falo algo que choca um pouco, talvez, alguns puristas. Eu acho que hoje é uma nova modalidade de arte. Por quê? Porque são performances que estão ali. Sim, perfeito. Total. Né? São personas que estão ali. Né? Perfeito. E claro, como toda arte, eu brinco que... Eu tenho algumas pessoas que fazem análise comigo que são influencers, e eu brinco que são eles são influenced e não influencer. Por quê? Porque eu começo postando uma roupa com vestido, porque ela vai dar mais likes, aí eu posto outro vestido. Ótimo, eu ia entrar nesse caso. Aí, de repente, você diz, poxa, aquele vestido não teve tanto like, não vou usá-lo mais. Quem está influenciando quem, então? Exatamente. Não é? A gente percebe o reverso a gente vê o tanto que acaba que essa tensão entre público, audiência, followers, né, que é o nome. E volta, na verdade, o que você me perguntou que eu esqueci, a questão de falar sobre depressão porque estava dando like, agora eu me lembrei. Ou porque, e aí foi uma questão de propósito mesmo. Sim. De falar, porra, eu tô fazendo o que aqui? Falando só sobre cabelo, moda, blá, blá, blá. Não é quem eu sou e não é o que eu quero fazer. E aí tem um pouco de narcisismo também, de talvez deixar a minha marca no mundo, enfim. Não vou dizer, eu salvei vidas e influenciei pessoas positivamente nesse sentido. Mas eu sei o que eu estou fazendo. Eu não posto esse retorno em relação à saúde mental por respeito às pessoas, mas eu recebo muitas coisas assim de sentir a empatia, né? Falar assim, pô, você que é assim, que posta essas coisas, tá passando por isso, então tem um jeito para mim. E aí, só falando em relação à universidade, eu entrei em 2005 na UFBA, foi o primeiro ano de cotas. Acho que você não pegou o PSIL começou em 2017. Não. Eu fiz uma pesquisa a questão do você entrar na UFBA, maravilha, entrou, aquela coisa toda assim, mas vai ficar como aí? Vai permanecer como? Tem xerox, tem almoço, tem aula, era 10h20 a aula no Canela, e 11h30 a aula começava em Ondina. Aí eu, bestinha do interior, mas como é que eu vou chegar? Como é que eu vou chegar lá, né, a tempo? Lute, vai ter que chegar, porque a UFBA é isso aí. E aí a gente descobriu, né, pensou e pesquisou esse tipo. Na época eu chamei de aluno tipo novo, que era o aluno cotista. Né, que ele não tirava a xerox das referências do texto, ele copiava para economizar 10 centavos da primeira página. Sim. Ele tinha uma garrafa que ele comprou de água mineral em algum momento e ele ficava reutilizando, enchendo com a água dos bebedouros da UFBA. Ele era eu também, né, porque eu passei por isso. Eu morava nos Barris, ali na rua General Labatu, que é a rua da biblioteca, né? Que tinha uma biblioteca central, e eu ia para Ondina andando. Você ia andando? Andando, todos os dias. Porque o ônibus, eu não tinha esse dinheiro, né? Eu morava em residência de interior, que a prefeitura custeava a casa e a gente custeava a alimentação, as outras coisas. Minha mãe dividia o salário dela comigo, então, e não era 50-50, era o que dava, ela mandava para mim. E aí eu tinha que ir andando mesmo, porque não dava pra... Na época era Smart Card. Você botava o cartão e dava o resto do valor, 75 centavos, que era na época a depois metade. Depois teve o BusUFBA, que ajudou isso, muito. Aí eu morei 9 meses na ocupação, num prédio da UFBA, para garantir que eles construíssem uma residência de verdade, porque a UFBA não tinha residência, tinha casas adaptadas. Sim. Né? E aí a gente ficou nessa luta, e aí ia ser fichada pela Polícia Federal, mas não fui, graças a Deus. Mas spray de pimenta, enfim,
E aí a gente fez uma pesquisa, na época era o Permanecer. É o projeto? Isso. E aí era o Permanecer para esses alunos continuarem, né? Eles pagavam para a gente pesquisar. E aí eu escrevi sobre o aluno tipo novo. E aí na época uma professora de psicologia roubou minha pesquisa. Depois eu vou falar para você o nome dela, porque vai que, né, depois me processa. Mas ela pegou e criou um projeto. Porque quem sou eu, né? Inspirada na sua pesquisa. Inspirada na pesquisa. Então, quando você falou essas coisas, eu até me emocionei aqui, porque... Não, a louca vai chorar, não. A universidade adoece a gente. Eu já vi vários casos de alunos que ficam em cima do viaduto ali, perto de Ondina, para se jogar. Eu já fui lá tirar um. Agora, Joana, uma das situações, Alana, talvez mais... são várias, mas são tantas. Mas uma das situações que mais me chamou a atenção foi a de uma jovem, estudante de um curso, né, curso, não vou dizer nem qual curso para não identificá-la, mas um curso bastante importante na UFBA, jovem quilombola, que era talvez a primeira pessoa na família dela que sabia ler e escrever. E ela consegue entrar num curso muito prestigioso, só que o que se percebia? Aos poucos as pessoas iam vendo ela definhando um pouco, ela não estava bem, ninguém sabia direito. Ela tinha uma promessa que ela dizia que porque ela ia passar 1 ano usando roupa branca, e depois se descobriu que não era nada disso. Ela estava morando no campus, pulando de faculdade em faculdade, escondida. Então ela ia para uma, depois ia para outra, e ela só tinha uma roupa. Caramba. E ela não tinha o que comer. Ela precisou pegar a tuberculose e parar no hospital para que a gente conhecesse essa história, né? Então, histórias como assim. Outra coisa, quantas meninas e meninos e LGBTQIA+, se prostituem, porque é a única maneira que eles têm de conseguir dinheiro, de conseguir chegar lá. Então, uma das coisas que eu acho mais legal nas redes sociais, é por isso que eu sou um ferrenho, né? Otimista. Um dos meus livros chama-se Selfie, Logo Existo, que é exatamente em função disso. Eu tenho. Então pronto. Eu quero trabalhar com você, ser sua aluna, bolsista, qualquer coisa. Você vai participar do PSIL, que é o meu projeto. Eu vou querer, viu? E aí o que acontece, que eu acho, né, que assim, o mais importante quando a gente vê isso é que antes digamos assim, as pessoas que brilhavam estavam na revista Caras, estavam, né, apareciam na televisão, né, naquele lugar meio olimpiano. E com a internet, você virou a estrela da sua própria história. Sim. Então, aquela pessoa que nunca teria acesso a um certo, entre aspas, estrelato, né? Eu me lembro que eu tenho uma pessoa que eu reconheço o trabalho dela há muito tempo, que vive com um salário mínimo e meio, mas que tem, obviamente, Facebook, Instagram, né? Óbvio. Eu vi, achei mal barato a festa de 15 anos da filha, toda contente, puro glamour, aquela menina se produziu para que aqueles 15 anos ela tivesse o máximo e circulou nas redes. Ou seja, quando que haveria visibilidade para uma questão dessa? Para tantas questões que se havia todo um lobby, né, para fechar isso. Sim, com certeza. Quando eu falo que a minha briga é um pouco para decolonizar a própria psicanálise, é porque eu não consigo entender psicanalistas. Claro, tem que ler Freud, tem que ler Lacan, e é tudo eurocêntrico. Freud nunca deve ter visto uma pessoa negra na vida, muito na provável. vida. Porque morava lá, mas também assim, a família dele toda foi dizimada no campo de concentração. Então eu respeito muito. Mas o que a gente percebe é que até hoje, ou seja, né, com mais de 100 anos de psicanálise, quando a gente vai pensar em um autor que fale de psicanálise e negritude, você tem que ir a Frantz Fanon, que morreu tem mais de 60 anos, ou seja, isso mostra como foi difícil o acesso e que agora a gente tenta subverter isso. Ou seja, não dá para a gente pensar a psicanálise em torno de um sistema judaico-cristão se ela está no Brasil, que tem uma influência da população negra, das religiões de matriz africanas enorme, né? E aí você começa a ver umas babaquices que psicanalista dizendo, não, isso não é transe, isso é histeria. Puta que pariu. Quer dizer, não é se atualiza. Desrespeitar completamente. Só falando só um pedacinho disso que você colocou aí da psicanálise branca, eurocêntrica e tal. Eu comecei a fazer análise com uma psicanalista negra há 6 meses.
é outro rolê. Você não tem que explicar nada, você não tem que detalhar muita Contextualizar coisa, uma porque ela situação, sabe, porque ela entende, porque é a vivência parecida. Eu falei, gente, como é possível? A gente deu tantos passos, assim, tão rápido, em 6 meses, só que, como eu comecei a estudar psicanálise, eu tenho que fazer análise na instituição, né, por conta do tripé. E aí deixei, na verdade, a semana passada, assim, arrasadíssima. Mas vai voltar, com porque certeza. aí eu falei, daqui a 3 anos. Mas eu vou dar uma você me novidade para aceita? vocês, que é o seguinte: o programa nosso, ele, eu sei que isso aí ele é inédito, ele é o único no Brasil, nós somos 32 psicanalistas, muito virtual, então tem gente que está em Paris, tem gente que está em Varginha, mas eu tenho 3 psicanalistas sérios, excelente trans, 2 psicanalistas trans-homem e uma trans-mulher, que, por sinal, como ela é em Santa Catarina, ela passou um período agora após a eleição não podendo sair de casa, Bizarro. porque ali O clima é outro. o clima é muito mais pesado e ela teve que ficar realmente trancada com medo. Por quê? Porque ela era simplesmente uma mulher trans que não estava na prostituição, era uma psicóloga formada, psicanalista que atende pacientes, escreve livros, inclusive. Sim. Então essa galera está comigo. Que ótimo. E, que Muito importante isso. eu digo sempre, são eles que me ensinam, mas um deles, por exemplo, o Julian, diz uma coisa que eu acho que é muito legal. O Julian diz, tá bom, agora eu sou um psicanalista trans, homem, quer dizer que eu só vou atender trans? Eu falei, não, óbvio que não. Então, por exemplo, nos chegam muito pessoas, assim, nos procuram assim, olha, eu quero uma psicanalista mulher, negra, lésbica. Isso chega muito pra gente. Fala, olha, nós não temos aqui. Mas a cultura é bem essa. Sim. Serve uma branca meia boca que tá aqui, que vai... Na maioria das vezes, dá super bem. Sim. Porque o que eles percebem é a honestidade do projeto. Que é importante. Né? Que eu acho que é muito importante. E agora eu vou chamar o quadro do meu querido co-host, Thiago Lucas. Bora de comentário do comentarista. Olá, pessoal, de novo. Que bom que estamos aqui mais um dia. Meu comentário aqui vai sobre o ser humano, esse ser fofoqueiro e exibicionista. E aí percebendo aí que as redes sociais, elas são uma eterna vitrine nossa e dos outros. E a gente se interessa, né, muito pela vida dos outros desde sempre. Somos fofoqueiros de esquina, de varanda, desde sempre. E somos exibicionistas também. A gente sempre tem algo a mostrar, a gente sempre quer mostrar algo, a gente quer ser elogiado, faz bem para o nosso ego. As redes sociais, alimentadas por essas imagens que nós fornecemos, elas vão gerando desejo, seja genuíno ou não. Desejos podem ser falsos, né? E pode ser aquela tampinha de pasta de dente com a bunda de Shrek, né? Você aperta a pasta de dente e aí a pasta sai pela bunda de Shrek. Ou pode ser um cruzeiro, você tomando um Aperol grátis no Caribe. Essas coisas são facilitadas pela própria internet, pelo e-commerce, pelas facilidades de um cartão de crédito que a gente tem hoje em dia. Não sejam baratas, mas são mais fáceis. Sempre que a gente se dá de cara com uma conquista dessa, seja nossa ou seja dos outros, onde você abre ali o seu feed, rola o seu feed, e tem alguém tomando um Aperol no Caribe, e tem alguém que comprou uma pasta de dente, ou seja, você mesmo, vem o like. Você dá o like porque você deseja ter aquilo ali, ou você recebe o like porque alguém deseja ter aquilo ali. Esses likes alimentam o nosso ego, né? Inflam o nosso ego, acariciam o nosso ego. A gente se sente mais querido, cada vez mais querido, por algo que não necessariamente diz respeito a gente. Diz porque é nosso, mas quão legal é para os outros você ter uma tampinha de pasta de dente que solte pasta pela bunda de Shrek. Então vejo que as pessoas elas acabam desejando isso e criando uma dependência de hiperexposição de si mesmas para ter cada vez mais like. E o nosso ego fica com esse braço virtual aí de inflação de ego. Que antigamente a gente ou apresentava um bom trabalho e era elogiado, ou era uma pessoa muito educada, ou era uma pessoa muito, né, bem apessoada. Hoje em dia existem outras formas. E eu queria saber como é que fica, né, o nosso ego, como é que fica a nossa saúde mental quando a gente não tem, quando a gente não recebe, como é que fica? Se a gente não consegue adquirir, como é que a gente fica?
Um beijo, galera, e até mais no próximo episódio. Tchau. E a gente não pode acabar esse episódio sem chamar uma saideira, né? Bora! 2 pontos assim pra eu falar, que é importante. A bichinha chamou 2 cachaceiros. Não deixa ela falar. Mas é isso, é uma responsabilidade que a gente assume quando a gente se propõe a fazer uma coisa dessa, sabe? Tipo assim, bota a bebida Olha, tudo aqui é lícito, não tem nada ilícito. Deixa pra depois. Tá tudo certo. No final a gente... Aqui atrás tem uma varanda ótima. Legal, mas pôr do assim... sol. Meu Deus, eu ainda vou ganhar um processo com esse podcast. Mas assim, eu vou falar uma coisa importante pra vocês. Acho que 2 coisas que a gente citou aqui que são muito importantes. A primeira é que a saúde mental é muito prejudicada pela miséria, pela falta de condições básicas. Assim, eu acho que eu retificaria a sua fala em relação à universidade adoece. Eu ouço essa discussão e eu acho ela necessária, mas eu acho que o que adoece não é a universidade em si, é a falta de condição básica para permanência na universidade. É o permanecer de forma básica. E tem uma outra coisa que você não vai sair sem me contar uma saideira. Você tem uma história aí de um certo hospital eu que fui eu diretor achei do assim... hospital, o maior hospício daqui, né, de Salvador, que é o Juliano Moreira. Gente, deixa eu falar. O ano passado eu fui a 8 localidades, assim, com minha mãe, com transtorno bipolar, e eu fui pra lá. Mulher, ele vai te contar uma história que é quase de terror. Tudo de ruim. Mas no final... Vai lá, conte aí a história. Pra contar? É pra contar aquela história. Ela me pediu, assim, pra contar uma história. São tantas histórias. Porque, assim, eu era um ET na direção do hospital. Porque eu sou contra a psiquiatrização da existência. Eu acho, assim, que muita coisa que é chamada de depressão é frustração. E a gente não pode esquecer que para cada deprimido chorando tem um vendedor de antidepressivo sorrindo, não é? Então, que a indústria alimenta muito isso. Ou então, outra que eu gosto de usar, quem ri por último, Rivotril, porque realmente a gente percebe como isso é importante. Ai, que ódio, velho. Mas eu era diretor daquele troço. Você é casado? Minha filha, eu acho que tá aqui. Não, é só curiosidade apenas. Há 42 anos. Eu casei 6 ou 7 vezes. Pior que eu gravei, eles vão postar sem áudio no stories. Eu casei umas 6 ou 7 vezes. Por sorte com a minha mulher. Nunca mais mas, assim, isso eu também sou casada. Continue a história. Eu preciso liberar esse teatro no momento. Aí o que acontece? O Juliano Moreira não tinha sido concebido para ser um verdadeiro hospital psiquiátrico. Ele era um anexo daquele hospital Roberto Santos. Então, quem conhece um pouco Narandiba sabe que Roberto Santos está no alto e embaixo ali, em Narandiba, tem o Hospital Juliano Moreira e no meio deveria ser exatamente a estradinha que ia levar lavanderia, comida, tudo isso. Só que, obviamente, Bahia pobre pra cacete. Vai lá e inaugura aqueles hospitais todos com ônibus, luz elétrica, tudo. Aquela faixa foi absolutamente invadida. Legal, a população foi lá, todo mundo foge dos loucos, a população foi atrás dos loucos, ficou ali. Tanto que o nome é bonito, é Mirante de Narandiba, né? Porque estão olhando... Mirando o quê, gente? Mirando o hospital psiquiátrico embaixo, né? Ali ótima embaixo. mira. Só que aí a gente teve que criar, improvisar uma cozinha, porque 300 pacientes precisavam comer. E aí a gente faz nem eu, isso foi antes de mim, mas eu coloquei um grande freezer para servir a cozinha, e um belo dia esse freezer de noite eu sou chamado porque ele queimou e tinha 500 quilos de carne ali dentro, e só que a pessoa só percebeu muito tarde. Você sabe como foi que a gente descobriu isso? Porque os pacientes da enfermaria do primeiro andar falaram loucuras, diziam assim: olha, tá saindo sangue pelas paredes, escorrendo sangue. E todo mundo achando que era coisa de doido. E aí eu uso essa história para dizer: olha, ouçam os doidos, porque eles dizem as grandes verdades. Chesterton, que é um cara que eu gosto muito, ele diz uma frase que eu acho importantíssimo: o louco é aquele que perdeu tudo, menos a razão. Né? Então eu acho que isso é importante, porque assim, se vocês perguntarem o que eu gosto de fazer, gente, ouvir gente normal é muito chato. Olha, eu digo isso, perdoem meus pacientes normais, mas assim, eu fico ouvindo assim, aquele tédio, assim. Aí chegam uns mais doidos, assim, eu falo: opa, aquele paciente chegou hoje, assim. Entretenimento, né? Serve entretenimento. Aquele é legal, assim. Gente, esse foi o Mesa de hoje. Eu agradeço muito a todo mundo que está aqui assistindo. Você, lembrando que estamos em campanha para arrecadação de verba, então doem pra gente. Muito obrigada, Mas Joana. vai poder botar isso nas nossas redes, assim? Vai sim,
vai sim, todo bacana, mundo. né? Pelo amor de Deus, Isso. bota essas coisas na rede de vocês, importante. Mas assim, agradecendo mais uma vez meus convidados maravilhosos, Joana Guerra, Marcelo Veras. Acho que a gente podia apenas baixar a cortina e continuar, né? E baixar a cachaça. Meu Deus. Muito obrigada, minha plateia maravilhosa. Considerações finais, querem agradecer? Querem deixar as redes, alguma coisa? Quero agradecer a Distribuidora Rochedo, maravilhosa. E a financiou nossa cerveja e a cachaça Serra das Almas. Agradecer o convite, agradecer todo mundo que veio, agradecer todo mundo que está assistindo, que vai assistir depois. E me sigam, @Joana Guerra Oficial com 2N, que não é tipo nome artístico, mas enfim, Joana Guerra Oficial. Eu falo sobre várias coisas, mas o foco, o mote, o nicho é saúde mental e viver. Bom demais. Né? Continuar vivendo. E você, não, influenciador? Bom, eu também tenho Instagram, essas coisas todas, mas Olha! sigam a Joana, não me sigam, porque eu tenho tanto hate, eu fiquei com inveja de você. Puxa, toda vez que eu escrevo a favor do aborto, toma ali porrada. A sua bolha tá mal configurada. É porque a minha bolha é muito Péssima aberta, bolha, né? péssima bolha. Péssima bolha. Mas, assim, de qualquer maneira, eu queria que mais iniciativas como essa, que vocês estão fazendo aqui, que me encantou, que elas ocorram, porque exatamente eu acho que a melhor maneira da gente tratar temas sérios é com essa leveza do bar. Né? A Clarice Lispector, ela tem foi até de uma carta, não é nem de um romance dela não, ela tem uma frase que eu gosto muito. Ela diz o seguinte: eu tomo muito cuidado com os meus defeitos, que eu não sei qual defeito segura o prédio inteiro. Daqui a pouco eu saio querendo me curar demais, como a Anísio da Silveira dizia, né? Não se cure demais da conta, né? E Wisnik diz uma frase que eu gosto muito, que diz assim: olha, a vida não tem equilíbrio, só equilibristas. Somos todos equilibristas aqui, como podemos. Como podemos. É isso, gente. Esse foi mais um Mesa de Bar Videocast. Até o próximo. Um beijo!